seja muito bem-vindo a mais um podcast do Centro de Estudos John Knox da primeira IPI de Bauru. Estamos aqui na própria igreja, nos estúdios aqui do John Knox, eu, o pastor Davi, juntamente com o meu querido pastor Daniel. Dá um oi aí, pastor Daniel. Olá, gente, sejam bem-vindos novamente. E só aos pouquinhos a gente vai destravando. E ele que hoje nos responderá perguntas valiosas sobre os sacramentos. Pastor Rodrigo. Olá, meu povo. Nós estamos muito felizes aí, espero que você também esteja animado para aprender um pouco mais, aprofundar o seu conhecimento desse assunto muito importante que são os sacramentos. É isso que nós trataremos no podcast do John Knox de hoje. Pastor Rodrigo, o que é um sacramento? Por que a gente usa essa expressão? Da onde veio? O que você pode nos falar um pouco mais sobre essa terminologia? Graças a Deus, o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus que quer nos abençoar, é um Deus que quer derramar bênção sobre as nossas vidas. Se não fosse assim, a gente estaria perdido. E uma das maneiras de Deus nos abençoar é através desses ritos, né? Através de cerimônias que o próprio Senhor ordenou. E quando a gente cumpre esses ritos, essas ordenanças, se utilizamos delas com fé, nós somos abençoados. Nós temos uma promessa, né? Nesses sacramentos, nessa palavra é tão estranha, né? Principalmente para aqueles que vieram de igrejas mais pentecostais ou igrejas mais contemporâneas. Porque parece que a gente está entrando num templo, né? Católico agora, meio né? Indiana Jones, assim, Existem várias explicações, teorias, né, para a origem da palavra sacramento, né, que vem do latim, mas eu gosto de uma que é bem simples, que é basicamente uma palavra que veio do latim e o latim traduziu essa palavra do grego, traduziu a palavra que era mistério. Então era um mistério outrora oculto, né, para a nação de Israel no Antigo Testamento. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, eles traduziram a palavra mistério por sacramento, né? Até estava aqui lembrando de um texto, pedi até o endereço do pastor Daniel, 1 Coríntios 4:1, quando Paulo diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Então nós entendemos que esses mistérios seriam os sacramentos. E nós temos na teologia reformada 2 sacramentos, 2 ritos, 2 cerimônias que quando nós participamos delas com fé, nós nos apropriamos dessa bênção que o Senhor quer derramar sobre o seu povo. Quais são esses 2 sacramentos? O batismo, que é o sacramento que marca a entrada de uma pessoa na comunidade da aliança. Em outras palavras, a membresia se dá por meio do batismo. E nós temos um outro sacramento que não é de ingresso à aliança, não é de ingresso à igreja, mas é uma renovação da aliança, que é o sacramento da Santa Ceia do Senhor. Pastor Daniel, existe uma diferença, né? O pastor Rodrigo falou aqui sobre sacramento e ordenança. São termos sinônimos? A gente pode utilizar tanto sacramento quanto ordenança? Olha, esse assunto, por causa da história da igreja, por causa da história dos debates doutrinários que aconteceram durante os vários anos da igreja, ficou assim um assunto um pouco polêmico, porque vai depender muito do que é que nós entendemos por sacramento e o que é que nós entendemos por ordenança. Na nossa teologia reformada, são a mesma coisa. Os sacramentos são santas ordenanças. É isso que está escrito nos nossos documentos, inclusive confessionais. Santas ordenanças que Cristo deixou para a igreja.
Então, o que acontece? São ordens de Jesus que ele pediu que nós assim o fizéssemos em memória dele e para que isso cumprisse esse papel de um apelo e uma confirmação visível das promessas que o nosso bondoso Deus, como foi mencionado pelo pastor Rodrigo, tem feito a nós, o seu povo, né? É claro que algumas igrejas, pode ser que algum dos nossos ouvintes venha de alguma igreja que faz uma distinção, que acha assim que sacramento é a forma como os religiosos antigamente entendiam esses rituais religiosos, mas que na verdade o ensino da Bíblia é que esses rituais cristãos são apenas ordenanças. Para nós reformados não tem diferença entre ordenança e sacramento. A ideia que traduz essas palavras para nós é que o Senhor Jesus deixou ordens, deixou ordenanças especiais a serem realizadas no meio de seu povo. Algumas dessas ordens, especialmente ligadas a rituais religiosos, cerimônias especiais, que é a cerimônia de entrada da pessoa no corpo visível da igreja, e a cerimônia de renovação do pacto, que garante nossa manutenção espiritual. Essas duas cerimônias, elas se revestem de autoridade de poder sacramental. O que quer dizer isso? Elas são especiais no sentido de que, assim como a pregação da palavra comunica graça aos nossos ouvidos e corações, os sacramentos comunicam graça aos nossos olhos e aos nossos corações. É só uma forma diferente de pregar o mesmo evangelho. Entendi. Certo? Certo. Pastor Rodrigo, a gente vai entrar em batismo do Novo Testamento, né? Mas e no Antigo Testamento? Tinha batismo? Como que acontecia? Porque hoje a gente segue na mesma toada, né? Daquilo que nós cremos no Antigo e no Novo Testamento. Mas como que o sacramento do batismo se dava no Antigo Testamento? O que ele tem a nos falar sobre isso? O rito batismo você encontra no Antigo Testamento, na ordenança de sacerdotes, né, nas purificações, né, que o povo fazia, mas com o mesmo significado que nós temos do batismo do Novo Testamento, o ritual que se compara, né, ao batismo é a circuncisão. A circuncisão é a cerimônia onde a pessoa passa a fazer parte da nação de Israel. O que é a nação de Israel? A nação de Israel é basicamente a igreja do Antigo Testamento. Então, para você entrar na igreja do Antigo Testamento, se passava pela circuncisão. No caso, os homens, né? E no Novo Testamento, que é uma aliança renovada, mais abrangente, nós temos o batismo. Então, em essência, é a mesma coisa. Muda a forma, mas os dois ritos marcam a entrada da pessoa na comunidade do povo de Deus. Certo. Então, é por isso que no Novo Testamento, como você afirmou no início, o batismo marca o ingresso de todos os crentes também na igreja, né? E a gente tem Jesus mesmo falando, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Tem muita gente que pode perguntar assim: sendo o batismo algo tão importante, como é que faz para aquela pessoa que está no leito de morte, aceita Jesus e não teve a oportunidade de se batizar? Porque tem muita gente que fica apavorada com isso, né? Às vezes chega no leito de morte, quer pegar água e jogar na cabeça ou enfiar a pessoa acamada num tanque de batismo. Como a gente pode entender essa questão do sacramento nessa perspectiva? Olha, sabe que nem todos os evangélicos concordam com a necessidade do batismo, né? Para as igrejas que não veem o batismo como um sacramento, numa situação dessa até deixaria de fora o batismo, porque se apoiam numa verdade que o batismo em si não é necessário para a salvação. Nós temos algumas exceções, por exemplo, na Bíblia, pelo menos uma que é muito clássica, que é o ladrão na cruz, né? Que não foi batizado, a não ser que se prove que ele era um desviado. Ele não foi um batizado e recebeu a promessa do próprio Senhor Jesus que ele estaria no paraíso. Então, algumas igrejas deixariam o batismo de fora. Nós entendemos alguns casos como esse caso como uma exceção, faríamos de tudo para que a pessoa fosse batizada, porque nós entendemos que é uma ordenança do Senhor. Então, dentro das possibilidades, nós buscamos o batismo. Mas
Nós não cremos, por exemplo, que alguém ficaria fora da vida eterna por não ter sido batizado. Mas o que estiver ao alcance da igreja, a igreja fará todo o esforço para batizar aqueles que manifestam a fé, né? Todos aqueles. É muito estranho a ideia de alguém declarar fé em Jesus e não buscar o batismo, porque o batismo é uma declaração pública de que essa pessoa crê no Senhor Jesus. Legal. Pastor Daniel, e aquelas pessoas que têm um batismo independente? Não sei se você já presenciou ou ficou ciente de alguma informação, que são pessoas que geralmente, muitas recém-convertidas, não atreladas a uma igreja local, às vezes que fruto de um grupo pequeno, e o grupo pequeno ali acaba se tornando, se empolgou, né? E ela se batiza e continua num grupo pequeno. Quanto isso não é bíblico, ou quais são os perigos disso daí? Tá certo esse negócio? Mas na minha época, como eu estava dizendo, o comum era aqueles irmãos que tinham uma condição de poder viajar e conhecer a Terra Santa e tudo mais, ia lá participar de excursões por Jerusalém, Israel, chegava lá no Rio Jordão e faziam novamente a cerimônia de batismo. Pode ser até o caso do querido ouvinte, eu não estou querendo com isso te criticar ou te julgar. Pode ser o nosso caso indo para Israel. Pode ser até o nosso, quem sabe, né? Se alguém quiser pagar a passagem, fiquem aberto aí. Fiquem aberto. Mas é muito importante que as pessoas entendam que quando o Senhor Jesus estabeleceu essa ordenança do batismo, ele estabelece, e o restante do ensino do Novo Testamento também vem na mesma direção, de mostrar que o batismo ele possui um significado para a pessoa do batizado e para o grupo onde ela também está sendo batizada. Então, o significado do batismo não poderia ser mais bem apropriado. Por que o Senhor Jesus pediu que se usasse a água, né? Porque o significado do batismo é que, com fé em Jesus Cristo, né, passamos a ser morada do Espírito Santo, houve uma transformação em nossos corações, o Espírito Santo nos regenerou para que nós fôssemos uma nova humanidade, um novo homem, né? Fomos nascidos novamente, somos herança de Deus, né? E isso é importante, por isso é tão importante a pessoa crer, mesmo se estiver lá acamada, fraquinha, se ela pedir o batismo, é importante, ainda mais no nosso caso, que a gente tem um método de batismo mais fácil, dá para batizar onde for necessário, né? Mas é importante recebê-la através das águas do batismo, pois isso significa o lavar regenerador e purificador do Espírito Santo naquele coração, que nasce de novo. Mas também há um significado coletivo para o batismo. Então o batismo é ministrado àqueles que estão sendo recebidos publicamente como membros de uma determinada comunidade de fé, tá certo? Então não entre nesse barco aí de vou batizar do jeito que eu quero, com quem eu quero, quando eu quiser e com os objetivos que eu quero. Não, batismo não é uma colcha de retalhos, né? Batismo é algo importante, ordem de Jesus, para que a igreja fosse então edificada e fosse acrescida desses membros que são tocados pelo Espírito Santo e que chegam a ter fé no Salvador Jesus Cristo, tá bom? Receba o batismo de uma igreja organizada, de um ministério ordenado, tá certo? Esse é o genuíno batismo, feito, é claro, com água, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Tem muita gente ainda que
às vezes acha que a igreja de Atos era uma igreja bagunçada, né? Por deve estar no início. E quando a gente se lembra lá em Atos, na pregação de Pedro, Lucas ele tem um cuidado, inclusive, de registrar o número daqueles que foram batizados e acrescidos na igreja. Ou seja, o batismo ele também constituía dessa parte formal. Não é porque é formal que não é espiritual, não é porque é formal que é desprovida de graça, né? Mas havia também um controle, um senso, né? Não era bagunçado, né? Não. Sabe que, viu, pastor Davi, essa bagunça, né, que fica na cabeça do povo, até a gente, quando se deparou com o Novo Testamento, talvez pela primeira vez ou no início da nossa conversão, também se dá pelo tempo que leva desde a pessoa ouvir o evangelho para ser batizada. Sim. Tem aqueles que gostam da ideia de repetir o que acontecia no primeiro século como um modelo para todas as épocas, né? E hoje, muitas igrejas, igual a nossa, por exemplo, você leva um tempo, né? Aprendendo mais a palavra de Deus para que você considere no coração se você está tomando a decisão certa de ser batizado, né? Nós vemos, por exemplo, no caso do eunuco, indo em direção para sua casa, que ele ouviu o evangelho e logo foi batizado, mas a gente se esquece que ele já tinha todo o Antigo Testamento como bagagem. Ele estava lendo, né? O livro do profeta. Já era alguém formado, então, né? no primeiro século, a gente tem esse público-alvo, né? Vamos dizer assim. Você tem judeus que conheciam o Antigo Testamento e até mesmo os gentios, quando eram evangelizados por ninguém mais, ninguém menos do que os próprios apóstolos. Então você imagina a bagagem já teológica que eles recebiam ali de primeira mão, por isso não se esperava tanto, era um momento de expansão da igreja. Mas aí a história mostra pra gente que a situação começou a apertar nos séculos seguintes, a perseguição, muitos acabavam abandonando a igreja, e a própria igreja, debaixo da orientação do Espírito Santo, creio eu, porque o Espírito Santo conduz a igreja na sua jornada, a igreja viu a necessidade então de instruir melhor, né, os candidatos para que eles tivessem certeza, porque sabia que eles se deparariam com as tentações, né, com a perseguição. Hoje nós não sofremos esse tipo de tentação, né, o martírio físico, mas nós nos deparamos com uma facilidade incrível, né, de abandonar o Senhor por aquilo que o mundo oferece, que é atrativo. Por isso a necessidade hoje de gastar alguns meses, né, estudando a palavra de Deus. No segundo, no terceiro século, a igreja demorava 3 anos, né, de preparação para que o candidato tivesse certeza que queria mesmo ser batizado. Hoje são apenas alguns meses, mas são meses preciosos. Não, e hoje, em muitos lugares, né, a pessoa na hora ali toma a decisão, aproveita aquele batismo em massa, a empolgação, né? Sem um discipulado, sem um contato. Tem uma igreja, cuidado, né? Sem citar o nome, mas existe uma denominação, na verdade alguns consideram como seita, não vou falar o nome da igreja, só vou falar que usa o véu, por exemplo, que o batismo acontece dessa maneira, existe um culto preparado, você vai lá e o culto é emocionante. Muita gente... Mais uma vez, até a gente poderia, né? Vai saber, né? E aí a pessoa ali naquela empolgação, com o culto completamente emocionante, a pessoa vai lá, se batiza, depois ela chega em casa, o que eu fiz? Sim. Aí já é tarde, né? Já é tarde, né? Eu gostaria de perguntar ao pastor Rodrigo, apesar de que nós ainda também teremos uma quantidade boa de assunto quando falar sobre a ceia do Senhor, mas ainda porque talvez seja essa também a dúvida do querido ouvinte, sobre se é necessário mergulhar a pessoa que está sendo batizada para que o batismo dela seja válido diante de Deus. Essa é uma pergunta que, inclusive, está nos nossos documentos confessionais, como o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster, e muitas pessoas hoje têm essa dúvida. É preciso mergulhar a pessoa por inteiro para que o batismo dela seja válido? Lembrando que tanto eu quanto o pastor Daniel fomos batizados por imersão. Graças a Deus, eu digo isso com alegria, graças a Deus nós não cremos que a quantidade de água é eficaz, né, na validade de um batismo.
Nós cremos que o batismo deve ser feito com água. Agora, a quantidade dele... Nós aceitamos o batismo por imersão, né? Graças a Deus, como pastores presbiterianos, somos os únicos autorizados a praticar o batismo por imersão, efusão e aspersão. E esse é um ponto interessante, né, pastor Rodrigo, pastor Daniel, porque o pessoal fala assim, não, vocês só batizam por aspersão. Não. Se tiver a oportunidade, por imersão, também a gente batiza. É verdade. Aí, de acordo com a nossa confissão de fé, né, a confissão de fé de Westminster, nós entendemos que a aspersão é suficiente. Ela comunica exatamente o mesmo que comunica o batismo por efusão e o batismo por imersão. Um não é mais santo ou mais consagrado do que o outro. E a gente vê, né, essa possibilidade de realizar o batismo em várias maneiras desde o início da história da igreja cristã, né? Desde o primeiro século nós temos um documento famoso que eu gosto muito de citar, chamado Didaquê, que traz essa possibilidade na falta de abundância de água. Na verdade, a prioridade era água corrente, não era nem a imersão, né? Tem gente que advoga aí, não, o certo é a imersão, não. A prioridade era água corrente. Aí o texto diz, né, na falta da água corrente você pode usar água parada, na falta de muitas águas você pode derramar a água sobre a cabeça do candidato. Então é um batismo com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim a igreja do Senhor, ela atravessou séculos, né, com essa verdade, que o batismo válido é o batismo com água em nome do Deus triuno. Então a quantidade para nós é algo irrelevante. Rodrigo, você falou aí sobre batismo de efusão. A gente em casa talvez não saiba nem que havia um terceiro tipo. Faça uma notinha de rodapé sobre isso. Existe o batismo de aspersão, né, que você asperge a água sobre a cabeça do candidato. Efusão eu acredito que é praticado na igreja também. Quando o pastor Davi batiza, alguns dizem que é efusão, que é o derramamento de água mesmo, uma certa quantidade sobre a cabeça do candidato. A efusão é interessante que nos quadros mais antigos de batismo, né, para quem gosta de arte antiga, os desenhos de Jesus sendo batizado no Jordão, nós vemos lá o João Batista com uma concha, com algo, né, uma bacia, com um balde, nem existia naquela época, mas derramando água sobre a cabeça, né, do candidato. Esse derramamento numa quantidade maior de águas é o que se chama por efusão. Tô errado, pastor Daniel? Não, é isso mesmo, tá certo. Fiquei até com medo de responder errado agora. Agora é uma pergunta que talvez assim é onde a gente tem muita dificuldade, especialmente para aqueles que vêm da igreja pentecostal, de outras denominações. E aí, pastor Daniel, por que tanta dificuldade em compreender o batismo infantil? Por causa da ausência do referencial de algo que nós teremos um podcast especial para poder falar sobre ele, que é o que nós chamamos de teologia do pacto ou doutrina das alianças. É a ideia que o Senhor Deus colocou em andamento uma história redentiva, uma história da salvação no meio dos seres humanos, que ela mudou, ela alternou em formato, mas ela jamais alterou em natureza ou em princípios. Então, na nossa teologia reformada, nós cremos que os mesmos princípios, quando Deus estabeleceu o seu pacto lá com Abraão, o pai da fé, né, para fazer surgir o seu povo especial, que é Israel, como disse o pastor Rodrigo, é a igreja do nosso Deus lá no Velho Testamento, da mesma forma como a igreja hoje no Novo Testamento é o genuíno Israel de Deus, né? Então, por ausência dessa referência, é que as pessoas não conseguem compreender que o plano salvador do nosso Deus recai sobre nós e sobre os nossos filhos. É esse o ensinamento claro que, inclusive, o apóstolo Pedro deixa muito bem descrito e registrado lá no dia em que ele fez a
o primeiro batismo cristão, a primeira ocasião onde houve batismo cristão, lá em Atos 2, ele faz questão de registrar: para vós é a promessa, para vós e para os vossos filhos. Então, se a promessa de uma salvação que nos toca de dentro para fora, que nos transforma mediante o agir, o lavar, o regenerar do Espírito Santo, é uma promessa para nós e para os nossos filhos, pela fé, nós adultos, nós recebemos o batismo, nós nos candidatamos ao batismo, e uma vez batizados, quando a igreja acha por bem, então, nos receber. Olha, isso é algo que você tem que saber. Todo cristão membro da igreja é batizado. Ah, ele é pastor, um dia ele foi batizado. Ah, ele é presidente de um presbitério, um dia ele foi batizado. Tudo isso é experiência comum da nossa vida cristã. Então a gente se candidata, é batizado, mas recebe do ensino do Novo Testamento a autorização para também apresentar os nossos filhos para esse mesmo batismo. Por quê? Porque esses filhos... Ah, mas então é o batismo que vai regenerar o meu filho? Não, não é isso que a gente está falando. É o batismo que vai sinalizar que aquelas crianças serão criadas de uma forma diferente do que as outras crianças cujos pais não são cristãos. Essas crianças, lamentavelmente, cujos pais não são cristãos, serão criadas com outro esquema de valores. Nossas crianças serão criadas dentro de uma nova compreensão de que sobre elas também repousa a promessa salvadora de Deus. E aí, no tempo de Deus, quando elas ouvirem o Evangelho e fizerem sua própria decisão pelo Salvador, aí elas terão a ocasião de professarem também a fé delas mesmas, né? A gente não acredita que o batismo regenera, como a Igreja Católica acredita. Nós acreditamos que o batismo comunica, sinaliza, ele mostra publicamente essa promessa que foi feita lá a Abraão, pai da fé, a descendência de Abraão, e nós que somos descendentes, filhos de Abraão pela fé, né? E aos nossos filhos que um dia também são criados para ouvir o Evangelho e crerem no Salvador também. Pra gente finalizar esse bate-papo sobre batismo, agora, pastor Rodrigo, você acredita que o fato de muitas pessoas terem dificuldade com o batismo infantil é por ainda terem uma fé que é baseada na resposta humana, sem levar a graça de Deus em consideração, inclusive para as nossas crianças? Esperando que elas tenham também que responder à graça que é imerecida? Eu creio que isso contribui bastante. Talvez não seria a única... Como é que fala? A única explicação, né? Mas isso contribui bastante, né? Uma distorção teológica no que diz respeito à salvação, porque nós cremos que a graça do Senhor vem primeiro da nossa resposta. Também acredito que é porque vivemos numa época onde o individualismo opera, e esse individualismo na cabeça das pessoas é algo que é contrário à mentalidade bíblica, né? Porque Deus sempre lida na história com a comunidade, né, com o seu povo. Do século XV, XVI para cá, as pessoas enxergam a vida de forma individual, né? Então todo mundo espera, por exemplo, que a fé, que a resposta também seja individual. Nós cremos que a salvação é individual, mas a aliança é sempre comunitária, né? A aliança é sempre com a família. E é interessante que daí o pai e a mãe vai criar o filho, os pais determinam a roupa que o filho veste, determinam o que o filho come, determinam na verdade devem fazer isso, reforçar a identidade, o gênero da criança. Alguns, no fanatismo do futebol, determinam até o time que vai torcer. Mas cristão não. Cristão ele tem que crescer e vai ter que escolher aquilo que ele vai ser. Eu acho isso um absurdo. Alguns falam, não, ele vai ter que crescer e ter a experiência dele com Deus. Sim, eu creio nisso. Eu creio que cada criança tem que crescer e tem que ter a sua experiência com Deus. Só que as igrejas que não batizam crianças, né, os filhos, eles se utilizam de um método para fazer com que a criança seja... É um limbo, né? É um estágio intermediário. É crente, mas ainda não foi batizado. Que a Bíblia não propõe. Não existe nenhuma ordenança no Novo Testamento que os pais devam esperar para que os filhos cresçam
para que sejam batizados. Outra coisa, também não existe no Novo Testamento a ideia de alguém ser chamado santo, puro, separado, sem passar pelo batismo. Não existe essa ideia. A pessoa é cristã, mas passou pelo batismo? Não. Inclusive nesse documento, lá vem o Didaquê de novo, né? Diz assim que aqueles que não são batizados não devem participar da ceia, porque na interpretação deles, Jesus disse: não dei coisas santas aos cães. Então, quem não é batizado na mentalidade da igreja primitiva é considerado impuro, imundo. Até dá pra gente lembrar daquela passagem lá de Paulo em 1 Coríntios 7,14, quando fala do ambiente da família em que o marido é santificado num processo pelo testemunho da mulher crente. E a mulher também descrente é santificada no convívio do marido crente. Aí Paulo diz assim: se não fosse assim, os filhos de vocês seriam o quê? Impuros, mas são santos. E isso nos leva a acreditar que Paulo está falando que as crianças dos pais, os filhos dos pais crentes, eram batizados, senão seriam chamados de impuros. Então não é santificado no processo, mas é santo porque foi batizado, agora pertence à igreja. Então eu creio sim, pastor Davi, que é uma má compreensão da salvação, esperando que a graça de Deus depende da resposta humana, mas também acredito que é por uma mentalidade individualista, por uma leitura incorreta da palavra de Deus, separando drasticamente o Antigo Testamento do Novo Testamento. Geralmente, quando eu quero dar uma resposta bem curta sobre por que vocês presbiterianos batizam os filhos, né? Porque eu tenho muitos amigos de igrejas que não batizam os filhos. Eu acho que a resposta mais curta que se pode dar é uma resposta nível Marcos Granconato, que a resposta seria a seguinte: porque eu tenho uma Bíblia em casa. Em segundo lugar, essa Bíblia eu procuro ler como um livro único, que é de um mesmo autor, com uma mesma história, com começo, meio e fim. Uau, muito bom, muito bom. Espero que você tenha, assim como eu, aprendido muito nesse podcast. Nós teremos um outro podcast só para falar sobre o sacramento da ceia. Deus abençoe você e até o próximo podcast.